Oi, gente, boa noite. A gente já vai começar o Saber Infinito. Estamos apenas esperando a Gisele entrar para a gente poder começar o nosso encontro. A gente vai falar sobre educação hoje, o que vai é um papo sempre que mobiliza e movimenta as pessoas. A nossa convidada é maravilhosa, então assim, não saiam, porque realmente é imperdível. A Gisele é demais. Eu tô esperando só a Gi entrar para a gente poder começar essa conversa, tá? A gente teve um problema técnico, a gente geralmente grava pelo Zoom e transmite para cá. Hoje nós teremos um outro formato. A Gisele deve estar entrando. Gisele, quando entrar, me manda um alô, por favor, tá? Mas enquanto isso, eu vou dando alguns recados. Bom, eu sou Carolina Sanches, eu fui convidada pela Casa do Saber para esse encontro, o que para mim é maravilhoso, porque eu tava com muita saudade de falar na casa, a gente é parceiro de muitos anos, e eu vou ficar como a mediadora da parte de educação. Então, toda conversa que a gente tiver por aqui, no Saber Infinito Podcast da Casa do Saber Rio, eu estarei. Então, eu sou a Carolina Sanches. E para quem não conseguir assistir tudo, eu queria que todo mundo ficasse muito calmo, porque vai estar no Spotify da Casa do Saber Rio e também no YouTube, tá? Ah, Gisele entrou. Gisele. Ó, vamos começar. Gi. Bom, então o Saber Infinito começa hoje comigo, minha primeira, tá? Ricardo Nicolai, beijo, Casa do Saber, um beijo grande. Gisele, musa máxima, cadê ela? Chegou? Olá, cheguei, Gi, tudo bem? bem-vinda. Bom, o nosso tema hoje, gente, é simples, super simples nesse momento, tá? É interrogação, perguntas simples para respostas complexas. Bom, no primeiro encontro desse Saber Infinito sobre educação comigo, eu tive que convidar a Gisele. Eu não tinha outra pessoa para começar esse encontro que não agir. A Gisele, eu podia aqui derramar todo o currículo da Gi, tá? Eu podia totalmente fazer isso, mas a coisa mais importante que eu queria falar da Gisele é que a Gisele é uma pessoa incrível. Ela é, assim, eu falei para ela um pouquinho antes, né? Ela é uma provocadora profissional. Não tem quem conheça a Gisele e não sai meio assim, chacoalhado das ideias depois que encontra a Gi. Então, ela, como provocadora, ela tinha que estar aqui comigo para a gente poder falar sobre esse tempo e a educação, tá? Então, Gia, bem-vinda, minha amiga querida. Obrigada, é um prazer. Suas palavras sempre me deixando assim, meio sem jeito, mas é muito bom estar aqui com você nessa estreia. Vida Sim, longa, Casa do Saber. vida longa, Casa do Saber, que sempre se reinventando, parceiros queridos. Mas é engraçado, né, Gi? Porque eu falei que você bota todo mundo para pensar, e isso é verdade. E botar todo mundo para pensar é educação, né? Educação Total. é treinar o perguntar e o perguntar-se. E aí eu queria começar com a primeira pergunta, Gi, que é perguntar o seguinte: como é que você tá? Tá tudo bem? Porque todos os professores e todos os educadores que eu encontro virtualmente, eu tenho que perguntar: tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá se sentindo nesse momento? Tô bem, Carol. Eu acho que eu nunca te vivi tantas emoções ao mesmo tempo, e não só por conta dos acontecimentos mundiais, mas assim, tem muita coisa acontecendo, mas estou bem, dentro de uma escala, tô super bem. Ufa, então assim, a gente está completando 4 meses, né, desse marco. E a gente precisa conversar sobre muitos assuntos, né? Então, quando você olha nesses 4 meses, a Gisele, ela trabalha com educação e inovação. E sempre quando alguém fala assim, ah, eu sou inovadora, eu sempre acho muito tolo, muito bobo. Mas se tem uma pessoa que pode falar isso, essa pessoa está aqui comigo, que é a Gisele. E aí, Gi, eu queria que você falasse um pouco do que você tem visto nesses últimos 4 meses. Porque existe um cansaço, mas ao mesmo tempo existe algo que nos motiva e nos mobiliza a seguir. Né? Então eu queria saber como é que você tem encarado isso, porque a questão da tecnologia e da educação já era algo muito tranquilo para você,
mas chegou agora como se fosse um apocalipse, todo mundo teve que fazer um adiantamento, 25 anos em 4 meses, né? Então já era uma coisa que já deveria estar acontecendo na educação e acelerou o processo loucamente. E eu queria que você falasse um pouquinho o que você tem visto por aí e quais são as perguntas que as pessoas não estão fazendo diante do cenário. Então, vamos lá. Eu acho que se eu tivesse que elencar uma palavra, essa palavra seria luto. E essa palavra luto sendo usada de 2 formas. Luto por todas as perdas e todos esses buracos, né, que a gente está atravessando. E o luto do verbo lutar, porque é isso que a gente tem feito diariamente, né? E de lutar por cada dia, por cada ação. Então, vamos começar com essa do luto. Eu acho que, na verdade, Carol, eu até trabalhando dentro dessa área de inovação e educação, esse foi um cenário que eu vi se desenhando há bem mais que 4 meses, tá? Eu acho que a minha luzinha ligou lá no começo, finalzinho de janeiro, quando eu vi algumas movimentações já em torno de uma possível gripe mais forte e que a gente começou a ver as coisas sendo canceladas. Então eu ia para o SXSW e foi cancelado. E quando aquilo foi cancelado e quando todas as Big Techs começaram a falar não vou para um evento de educação, que supostamente é onde eles fazem as maiores vendas do ano, eu falei, alguma coisa está muito errada. E empresas tirando o time de países, empresas que sabiam que viria algo grande, então minha luz acendeu ali. E aí eu vi que isso escalaria de uma maneira, e foi a primeira vez que eu lembro que eu conversei com uma amiga e falou assim, mas essa neurose, essa coisa, esse medo todo, né, esse pânico sendo criado, totalmente desproporcional. Eu falei, não é bem assim, eu acho que a gente tem que ficar mais atento. E foi aí que eu acho que a gente deveria ter começado a fazer as perguntas, né, lá atrás. Né? Agora a gente tem muitas perguntas, então acho que a primeira pergunta é o que realmente estava acontecendo. Então, enquanto as pessoas se concentravam em assuntos, em blocos, né, é uma crise de saúde, é uma crise ambiental, é uma crise econômica, a gente deixou de perceber que era uma crise mundial e que nos afetaria como planeta e como pessoas conectadas. Então, acho que aí foi uma primeira grande pergunta de o que está acontecendo e a quem vai impactar. O segundo momento, né, desse luto foi quando a gente começou a sentir as perdas, né? Fechar a escola, trabalho, as pessoas perdendo o trabalho. Então começaram aquelas fases do luto que primeiro você nega e diz que não está acontecendo, depois você se entristece, você tem a parte do barganhar e tem a parte da raiva. E quando a gente olha para essas semanas que foram se acumulando em meses, a gente consegue ver esse movimento, né? Eu fiz até recentemente uma timeline, né, uma linha do tempo com notícias de jornal. Então, no começo, as notícias eram como abordar coronavírus em sala de aula. Então, tinha essa negação de que a gente não ia precisar parar nada, né? Depois, as notícias começam a mudar para alunos que estão doentes não podem frequentar. Então, a gente já começa a entender que vai ter uma perda, vai ter uma população que vai sair perdendo. E a gente foi evoluindo para coisas, né, para raiva, preciso manter o meu filho na escola, para que servem as escolas? Então, eu acho que essas perguntas, esse luto começou também a criar nas pessoas essa necessidade de olhar para fora, né? De entender que não era uma luta e nem um luto sozinho, e que a gente ia ter que fazer isso de forma coletiva, e que é muito difícil, porque a gente não está acostumado a fazer isso. Né? Uma sociedade de indivíduos, né? Uma sociedade de indivíduos individualizada, trabalhar coletivamente, colaborativamente, que já era uma luta, né? A gente trabalhar a questão do colaborativo, então isso aparece mais forte no momento, né, Gê? Exatamente. E essa colaboração verdadeira, né? Que é diferente da interação. A gente está muito acostumado a interagir, mas colaborar talvez não. Porque essa pergunta, né? Essa coisa das perguntas, assim, o que o outro precisa de mim para seguir em frente? Né? O que eu preciso ter no outro? E entender que esse outro, na verdade, né? A gente não pode nunca dizer que conhece, né? Porque tem a sua individualidade. Acho que também é
uma pretensão muito grande a gente dizer, não, eu entendo totalmente as outras pessoas, os outros motivos, porque isso também é uma pretensão grande, que a gente não tem direito a fazer isso. Mas tem uma coisa que tem me incomodado bastante. Então, assim, são 4 meses que a gente está vivendo essa situação, né? Esse cenário. E quando a gente pensa em educação e a gente entra nas redes, a quantidade de lives de pessoas especialistas em educação falando de como tem que ser feito e tudo mais, isso começou a me causar uma aflição muito grande. Eu não me apresentei no início do podcast, meu nome é Carolina Sanches, eu sou jornalista e educadora, sou pedagoga e eu sou a mediadora de educação aqui da Casa do Saber Infinito. E a gente acaba que todo mundo vem falar com a gente que viaja, eu e Gisele, a gente viaja muito o Brasil todo fazendo formação de professor. A gente conhece muitas escolas, inclusive a gente se conheceu assim, né, Gi? A gente se conheceu em eventos de educação. Então, eu vendo as pessoas dando cursos de como se reinventar durante a pandemia, eu me vi numa situação muito complexa, que eu não sei como é que a Gi se viu, eu me vi assim, querendo dizer o seguinte, eu não sei a resposta. Total, é isso. Né? Porque, cara, eu não sei. Eu acho que tem uma coisa que a pessoa que fica o tempo todo em busca da resposta é a pessoa que está menos refletindo, né? O questionador, o inovador, ele é aquele cara que vai recusar a aceitar a realidade. Mas, ao mesmo tempo, ele vai admitir que ele não sabe uma coisa. E a partir do não saber, e não do saber, eu acho isso muito importante, cara. É em cima do nosso não saber que a gente vai poder construir algo, né? Não, porque a gente está precisando muito de pessoas que não sabem as respostas, mas que têm muitas perguntas para poder nos mobilizar. É exatamente isso, Carol. Eu estava parando para analisar minha carreira, né? Os meus anos de vida, e eu descobri que os meus grandes momentos de pivotar, né, de mudar e de crescer, foram justamente momentos de grandes eu não sei da vida. E eu falei, cara, não sei, vou descobrir. E aí mudava o rumo. Mas eu acho que é exatamente isso. E você falou uma coisa importante, né, de todo mundo querer ter uma solução. E olhando para dentro da nova educação, né, que as pessoas falam, a gente está quase caindo nesse erro de problem solvers, vamos resolver problemas. O cara do futuro é o cara que sabe resolver problemas. E a gente está esquecendo de falar, precisamos criar pessoas que questionam. E isso é um grande tabu na educação. Que questionar, primeiro, é difícil. Segundo, requer escuta. Porque você precisa, mesmo que você não saiba, você precisa entender o que está acontecendo, até para você se posicionar. E uma outra coisa, ele é altamente disruptivo em hierarquias, né? Então, se você está criando uma nação questionadora, você vai estar criando uma nação de pessoas de potenciais riscos, né, para qualquer status quo. Então, acho que esse é um grande problema e que talvez essa seja um dos caminhos de a gente parar tudo e falar assim, legal, todo mundo, a gente entendeu que temos um problema. Quais são as perguntas que a gente tem que fazer? Quais são os porquês? Não certezas, exato, né? São incertezas, exato. Não certezas. Tudo ruim. A gente precisa aceitar isso, né? Exato. E parar de planejar, isso é uma outra coisa que tem me incomodado demais. É parar de planejar para a pandemia. Gente, essa é a primeira de uma série de outros acontecimentos e inconstâncias que vão acontecer nas nossas vidas daqui para frente. Isso é tipo treino. Isso é treino. Então, a gente não pode ficar preparando para a pandemia, para a volta depois da pandemia. Então, a gente tem que pensar para um mundo de inconstâncias, né? De interrupções. E talvez interrupções agora, e falar assim, como podemos enfrentar essas interrupções como grupo, de novo, né? Obviamente, sem perder a nossa... Porque a gente... E esses grupos, eles vão ter que ser... vai ter que ter aquela coisa da autogestão. A gente vai trabalhar com um grupo... e daqui a pouco esse grupo precisa se desfazer, a gente monta outro grupo. É quase que celular mesmo, né? Como as nossas células se agrupam e se reagrupam dependendo do que está combatendo, um vírus, ou do que está se formando um órgão. Então, acho que a gente tem que começar a planejar para isso e questionar, então, como que a gente se organiza, entende
esses momentos de inconstância que a gente vai ter que encarar. Eu acho que essa parte que você está falando do organizar, essa palavra, eu acho que é uma palavra-chave, assim. Eu acho que a gente está precisando organizar o nosso pensamento em torno do que nós não sabemos. A gente tem a mania, né, o caminho de organizar só o que a gente sabe. E aí a gente fica ali encastelado nas nossas pobres certezas, né? Então a gente precisa de uma flexibilidade, não por um acaso, um pouquinho antes da pandemia acontecer e estourar no mundo todo, uma palavra que vem surgindo muito forte no campo da educação e em outras áreas também, é da flexibilidade cognitiva, emocional e tudo mais, né? Então, assim, a flexibilidade é fazer isso. Olha, eu preciso organizar o pensamento em torno do que eu não sei e a partir daí, aí sim, planejar em cima do que eu não sei. E para planejar em cima do que eu não sei, eu tenho que fazer perguntas. E aí, a gente fica se perguntando por que que nós não sabemos questionar. Você tem alguma pista de por que que a gente não sabe questionar? Por que que os educadores... Eu vou falar da área dos professores porque hoje o nosso tema é educação, tá? Por que É, que os professores têm tanta dificuldade em questionar? A gente vê isso em projetos, por exemplo, né? Vai fazer um projeto, tem que ter uma pergunta que detone o processo e não consegue chegar numa pergunta elaborada para poder abrir questão e não fechar a questão, por exemplo, né? Por que que a gente não consegue sair desses lugares fechadinhos? eu suponho que o primeiro grande medo é porque o questionário é algo político, né? O questionário é algo político e a política, eu não estou falando de política de partido, estou falando de política de hierarquias, de relações. Então, acho que esse é o primeiro grande medo, né? Se eu questiono, eu estou pondo em xeque alguém ou alguma instituição, então, ou o meu próprio saber. Eu acho que essa é a primeira grande questão do porquê não questionar. E eu acho que também o questionar, ele mexe com a comodidade. Questionar é difícil, né? Sim. Saber questionar é difícil. Ele nos tira de uma zona de conforto muito grande. Porque questionar incomoda. Ele é um incômodo. O que nos faz questionar é um incômodo. Então, essa coisa da vida perfeita, da vida sem incômodos, da vida só de instagramáveis, né, de momentos felizes, e que quando eu era da minha época, era momentos, né, e aí uma marca de fotografia ou de margarina, né, de comercial de margarina. Eu acho que esse incômodo do questionamento é algo que as pessoas evitam muito, porque se você questiona, você primeiro vai ter que parar para escutar a resposta, você vai ter que possivelmente ter algumas voltas, né? Então, eu acho que tem esses dois grandes medos, né? Um é a questão política e a outra é a sair da zona de conforto. E isso reverbera, inclusive, para o que os professores, né? O que a gente faz em sala de aula, que é dar essa liberdade também para o aluno questionar. Né? Por que o capítulo 1 antes do 2? Por quê? Por que a gente estuda as matérias da maneira que a gente está estudando? Por que 50 minutos? Então, agora que a gente está vendo essa loucura, né, das relações com o tempo de uma aula ou da educação como um todo, por que ninguém questiona e fala assim, por que eu tenho que transformar a minha aula digital ou o meu tempo como aluno à distância em uma reprodução de tempo presencial? As pessoas não Sim, ficam questionando. a relação tempo-espaço mudou totalmente, né? Mas isso Exato. aí é uma questão filosófica. Eu acho que tem uma questão. É uma questão política, com certeza, mas eu acho que tem um lugar da filosofia que tá faltando pra gente, porque afinal de contas, questionar e filosofia estão ali juntinhos, né? Tá Gente, lá na base, a gente pode voltar lá para Sócrates, a gente pode seguir um caminho filosófico pra gente poder pensar isso, né? Eu acho que tem uma questão se a gente realmente quer, se a escola, do jeito que ela é hoje, ela realmente quer uma cultura de questionamento, eu diria que não. Mas ao mesmo não. tempo, ela foi atropelada, a escola foi atropelada pela pandemia. E ela está tendo que acelerar um processo que já devia estar acontecendo há um tempo. Então a escola está sofrendo uma aceleração. E aí, queridos, é aos trancos e barrancos. É esse Deus nos acuda que a gente está assistindo. Porque houve uma aceleração num processo que já devia estar sendo detonado há um tempo. E agora está todo mundo, uns ficando de pé,
outros se afogando e outros ficando pelo caminho. E a gente vai ver muita coisa pela frente, mas acho que tem esse lugar do questionamento, tanto político quanto filosófico, que a gente precisa resgatar na educação, né, Gê? E aí, o que os educadores, eles devem buscar? Acho que é uma pergunta difícil, mas o que os educadores, eles devem buscar para pensar e criar novos futuros? E aí eu acho que é bacana porque você trabalha muito com a questão do futuro e eu queria trazer isso, né? Quando a gente pensa em co-criar futuros, e a gente está falando de futuro hoje no plural, a gente não está falando futuro no singular, né? Então, como é que a educação e os educadores, e obviamente isso implica os alunos e toda a comunidade escolar, mas eu vou falar dos educadores que estarão, né, mais ativos nesse processo de mudanças estruturais mesmo, como é que é possível criar novos futuros? Eu vou usar uma imagem que eu tenho usado muito para falar sobre futuros, e no plural, porque presente, a gente também tem presentes plurais, que é a sankofa, que é uma dinkra, né? É um símbolo africano de um pássaro que ele meio que volta para trás para se enxergar. E eu acho que para a gente falar de futuros, a gente precisa olhar para trás. E o que está acontecendo é que está todo mundo com uma sede tão grande de olhar para frente que a gente está atropelando o que a gente nem resolveu, o que a gente não, as perguntas que a gente não fez, e aí a gente não vai conseguir andar para frente mesmo, se a gente não revisitar o passado, se a gente não olhar para o que até a gente deve levar para frente, né? Então, eu acho que a gente, para esses professores, educadores, vamos parar e olhar para as nossas carreiras, para as nossas dúvidas, para as nossas verdades de sala de aula, né? Para os nossos alunos, né? As pessoas que estão ali com a gente, com a nossa, na verdade, com a nossa sociedade escolar ali, com a nossa comunidade escolar. Por quê? Se a gente não olhar, não fizer esse movimento de olhar para trás e de entender de onde a gente vem, a gente perde a origem, e a gente perde a capacidade até de se planejar e de se projetar para qualquer movimento futuro, né? Então, acho que isso é um bom passo, é de fazer, e pode fazer um exercício bem simples, Carol, que vamos pegar as notícias que eu li durante o ano, que falaram sobre educação. O que aconteceu? Vamos ver quais foram os assuntos na minha escola que demandaram maior trabalho. Vamos conversar e saber dos meus alunos quais foram os maiores desafios que eles tiveram. E aí, a partir dessas perguntas, você começa a desenhar, e aí você pode até fazer um exercício de estudos futuros que a gente faz, né? Que é você fazer um trabalho, um desenho, uma arquitetura reversa, você fala, eu quero chegar lá na frente e fazer X. Mas você começa a falar assim, o que eu tenho, qual é o primeiro passo que eu vou dar e de onde que eu estou vindo. Então, acho que é super importante a gente não ter medo de olhar para trás para desenhar o para frente. Esse negócio de resgatar o que ficou pelo caminho, eu acho importante. Eu tenho escrito alguns textos e pensado algumas coisas. Eu tenho trabalhado muito um conceito chamado educação regenerativa. Eu acho que tem uma coisa que a gente vai precisar regenerar alguns processos. Então, quando a gente vê, assim, do que a gente mais sente falta da escola, né? Então, sente falta da socialização, dos amigos, da troca, do brincar, do afeto, do abraço, do se movimentar, a questão do corpo, que está completamente enclausurado, da arte, da mão na terra. E aí, quando a gente começa a elencar que é tudo isso que as pessoas estão sentindo falta da escola, ao mesmo tempo a gente fala, caramba, mas isso tudo a escola estava deixando em segundo plano. E ótimo você trazer isso, porque eu acho que são duas perguntas que a gente precisa fazer com mais frequência. O porquê escola, por que escola? Por que eu quero... Por que está todo mundo se perguntando quando? E não por que voltar, né? E aí você elenca, porque a gente está com saudade da interação, blá, e aí a gente fala assim, a resposta é a escola? Porque essa é uma outra pergunta. Sim. O que a gente conhece como escola é isso que a gente está dizendo que entrega? Então, eu acho... Você está sentindo falta da escola ou, da verdade, do que a gente projeta ali como sociedade e das relações, enfim. E a outra questão é o quem. Né? Porque nessas discussões que a gente vê por aí também, Carol, o que me incomoda
de maneira geral, é que discute-se ferramentas, discute-se tempo, mas a discussão de quem, e por isso que os grandes debates, os grandes movimentos de eventos, né, você não vê uma conversa para todos, é bem elitizado, né? Então, a perguntar com quem, de quem a gente está falando, né? De quem a gente está falando. Então, quando a gente fala do aluno, por exemplo, que tem saudade da escola, que aluno é esse que tem saudade da escola? Que escola é essa que a gente está perguntando? Se a gente generaliza que o aluno sente falta da escola, que o professor precisa voltar, quem são essas pessoas, né? Então, acho que o porquê e o quem, eles estão faltando demais nessas nossas conversas, né? De quem que a gente está falando quando vem uma secretaria e escolhe uma ferramenta? De quem a gente está falando quando a gente fala dessa saudade do socializar, né? Então, acho que a gente falou, né, perguntinhas simples, que são aquelas perguntinhas que a gente aprende quando a gente é criança, né? Por quê? Quem? Né? Que elas precisam vir antes do quando. Porque o quando ele vai ser quase que uma reação a essas primeiras perguntas, né? Do porquê. É engraçado que para fazer pergunta, tem um exercício, eu trabalho com não é uma técnica, mas é um caminho, vamos colocar assim, um trajeto da pedagogia de perguntas, que para a gente poder escapar de respostas rápidas e simples que são respondidas com fatos, a gente tem 3 perguntas, né? Que é o porquê, o como e o e se. Né? Então, esse e se eu adoro, porque e se a gente, aquela coisa da hipótese, né? Eu concordo plenamente, eu acho que a gente precisa pensar um futuro, eu botar futuros, se é possível a gente construir com a escola futuros mais inclusivos, mais generosos, mais criativos, mais diversos, porque quando a gente começa a fazer essas perguntas, é que começa a embaralhar tudo, e as pessoas estão com muita neura de organizar, porque elas querem voltar a um estágio anterior. Tá muito difícil, porque eu entendo, todos nós entendemos, estamos todos vivendo isso, tá? Essa metamorfose que a gente está passando, que a gente está vivendo, é o luto que você começou a nossa conversa hoje, né? Tem um luto do que tá deixando de ser. E a gente está vendo uma insistência no que realmente já acabou. Acabou o século XX. É o encerramento total. Aquela vida que a gente viveu ali acabou. E essa escola, ela vai ter que se reorganizar para esse novo tempo. E aí, o como, o porquê, o e se, eles vão ter que ocupar um lugar de protagonismo, só que tá todo mundo muito ocupado. Tá todo mundo muito ocupado, buscando ferramenta para solucionar, tentando encaixar o modelo antigo no atual. Então, assim, não encaixa, né? Não encaixa, porque é um modelo quebrado. Exato. Essa busca, e eu entendo que quando você se vê diante de um grande dilema, um grande problema, a sua primeira reação é você fazer aquela coisa do tapar o buraquinho com o band-aid, né? Falar, vamos e partir para uma ação. Mas eu acho que, de novo, né? Quando a gente não pergunta o porquê e o quem, a gente acaba envolvendo uma série de pessoas, né? E aí a gente vê o que você começou lá na primeira pergunta que você fez, como é que você está, né? A gente esquece de fazer essas perguntas ao longo do tempo, né? De quem que eu estou impactando com essas decisões e quem que eu não estou impactando com essas decisões, né? Então, essa coisa você falou da ferramenta, da busca por ferramenta para poder encaixar. Gente, é isso. Quando a gente olha assim, de novo, a gente olha para as grandes discussões e fala assim, a escola, aí vem uma notícia, assim, a escola tem estoque de álcool gel. Gente, isso não pode ser solução para a educação. Ter um estoque de álcool gel. Ou usar paninho pós sanitária. Eu entendo que são novos protocolos, mas isso não pode ser considerado a resposta que a educação está precisando agora. Né? Ou a pauta, né? Ou a pauta. A pauta. A quantidade de horas que os professores estão gastando discutindo protocolos de saúde
tapete higiênico, túnel higienizante, blá blá blá. A quantidade de horas que as pessoas estão passando discutindo isso, em vez de repensar a estrutura, as premissas básicas, é que vai fazer com que a gente demore mais tempo para poder passar por isso. Inclusive na hora de preparar você falou, né? As premissas assim, da coisa mais básica da sua aula. Por que eu estou fazendo isso hoje? Por que eu estou abordando esse assunto? E por que eu estou abordando esse assunto dessa maneira? Existem outras formas? Meus alunos podem me perguntar por que a gente está vendo isso nessa ordem. Então, de novo, a gente cai nessa coisa do conforto e das pautas confusas e da falta... E aí a gente vai gerando uma série de ciclos, né? A falta de escuta, uma falta de olhar macro também, né? De você olhar um todo. Todo mundo querendo resolver o seu. Enfim. É uma questãozinha básica, assim, que eu tenho feito provocações. E eu vou dividir. Porque eu e Gisele, eles conversam muito no WhatsApp. Vocês podem imaginar como é que é. Mas é porque, assim, eu sou da área da educação infantil, né? E eu vou até o Fundamental 1. E a Gi vai falando mais com os maiores, né? Com os mais velhos e tal. E é por isso que é legal essa troca também. E aí, outro dia, eu levantei uma questão básica, assim, tipo, vocês já pararam para pensar qual é o lugar dos direitos das crianças e dos adolescentes na educação hoje? Quem está defendendo o direito das crianças hoje? Tinha que ser a escola tinha que estar defendendo o direito das crianças. Cara, vai lá, tá lá na Constituição e as pessoas estão esquecendo das premissas básicas da nossa existência. Qual é a sua bandeira? Né? Eu tenho falado isso muito para os educadores que eu tenho conversado. Qual é a sua bandeira? O que você está defendendo hoje? E aí, sinceramente, a gente vai começar a dividir com quem eu quero dialogar e com quem eu não quero. Né? Eu acho que tem uma coisa assim, de pensar criticamente sobre por que nós pensamos o que pensamos. Essa pergunta parece pegadinha, né? Mas assim, por que nós pensamos o que pensamos? É metacognição, cara. Por que a gente pensa isso? Por que a gente está pensando isso? A gente está precisando fazer uma quebra muito... E aí, Gi, eu vou perguntar assim, como é que se faz ruptura de discurso viciado? Pode falar, primeiro, não sei, tá? Pode falar, não pois sei. Eu não sei. Acho que a primeira coisa é liberar o eu não sei. Eu acho que liberar a escuta e principalmente a fala. E aí eu vou fazer um ponto de defesa dos educadores também. A pressão toda da educação está caindo no colo dos professores. Né? Eles são ministros da educação, eles são enfermeiros, eles ministros da saúde, porque tudo eles vão ter que resolver dentro daquele espaço, que agora é o novo espaço dele de aula, que coincidentemente, mas não, é a casa dele também, né? Então, eu acho que também essa questão de fazer de novo com que esses profissionais, né, da educação, eles consigam separar essas personas, também até para conseguir se concentrar. Porque, por exemplo, agora, eu até falei para você antes, a gente estava conversando aqui, eu falei, pode ser que meus cachorros comecem a latir. Né? Então imagina esse educador que ele tem que lidar agora com essa nova aula, essa nova estrutura, essas ferramentas que jogaram na mão dele, com os porquês da vida, com os porquês da escola, com o porquê que eu estou fazendo isso e com todas as perguntas que também vêm atreladas à vida privada, que é esse mesmo local de fala dele. Né? Então, essas rupturas que você está falando, eu acho que elas são tão mais profundas do que o próprio assunto educação. Talvez, Carol, e aí uma coisa que eu já vinha conversando com algumas pessoas, quando a gente vê novos relatórios, a educação já não vem mais separado, né? A educação, ela está permeando tudo, porque é isso, a educação permeia tudo. Então, talvez, se a gente começar a parar de pensar na educação como algo diferente e que está desatrelado a tudo que a gente faz na vida, a gente comece a fazer essa ruptura. Talvez, se a gente começar a encarar a educação como a base de tudo realmente, inclusive aquilo
que vai transformar os nossos futuros, a gente talvez comece a caminhar. Mas aí tem uma questão. Aí a gente mexe com a base da escola também, que foi inventada ali no modelo industrial, que era um propósito completamente diferente. Então a gente talvez, para fazer essa ruptura, a gente tem que falar menos de escola e mais de educação. Desescolarizar a educação. Então, acho que talvez seja. E eu não estou falando para destruir escolas, cursos, estou falando assim, só para a gente repensar que estrutura é essa que a gente está defendendo que volte. Né? Que quando a gente vai elencar por que a gente quer que volte, quando a gente pergunta para as crianças por que você quer voltar para a escola? Porque eu quero ver meu colega. Né? Talvez essa desfragmentação do que é escola, do que é essa entidade que a gente criou como escola, do nosso entendimento, por que pensamos a escola como pensamos, por que pensamos educação de modo tão separado da vida, é incrível. Veja como a gente tem discutido, inclusive, essas voltas às aulas, sem nos questionarmos por que a gente discute isso separadamente. É uma pauta separada, né? Enquanto todo mundo está falando da vida, a escola tem uma pauta só para ela. E a educação tem uma pauta só para ela. É importante? É, mas a gente precisa entender que isso vai ser a base de tudo mais que a gente vai fazer. Daqui para frente, se a gente não pensar dessa maneira, talvez a gente não consiga chegar nessa disrupção de sermos melhores questionadores, de olharmos para futuros mais inclusivos, mais abrangentes, né? Então, acho que talvez seja algo por aí. Mas eu não sei também. Não, eu também não sei. A gente tá aqui no. Olha só, gente, quem tá aqui na live hoje e quem vai ouvir a gente no Spotify e depois vai assistir a gente no YouTube, já fiquem sabendo que a gente é do bonde das educadoras que não sabem. Tá? E a gente tem orgulho de não saber, porque é a partir do não saber que a gente vai construir alguma coisa, tá? Já tô avisando logo e também já deixo logo a informação de que nós estamos, Casa do Saber Rio, no Spotify, no YouTube, então todos os papos estarão lá. Hoje eu tô com a Gisele, no próximo mês eu vou estar com Carla Arena, desmistificando ensino híbrido. E aí vai ser quente por aqui, tá? A gente vai conversar sobre isso. Mas aí eu vou voltar, porque alguém fez uma pergunta aqui que eu acho muito boa, que é assim, que conversas hoje no âmbito da educação vocês destacam? E eu acho legal porque a Gi recentemente fez um evento maravilhoso de afrofuturismo. Então, assim, quais são as pautas, assuntos que a gente acha importantes no âmbito da educação agora e que a gente acha que deveria estar em destaque? Eu acho que pautas importantes uma é a diversidade, e aí eu tô falando de diversidade, gente. Não é, de novo, trazer diversidade nos meses que elas são comercialmente celebradas, e não é para falar sobre isso. Então, não é trazer pessoas de pele preta para falar sobre racismo ou a galera LGBT para falar de orgulho, não. É para a gente começar a falar de pautas, né, da educação e trazer para dentro da educação esses olhares futuros em que essas pessoas, nós pessoas, somos pensadas. Então, o afrofuturismo acho que as pautas raciais são importantes e a gente precisa falar isso, porque isso precisa mudar na educação, Carol. Não pode acontecer como eu, como mulher de 48 anos, quando eu paro para pensar quais foram as minhas referências de leitura e de professores e de professoras de pele preta, e eu não consigo elencar mais que 5. E olha lá. E eu, como educadora, quando eu preparo minhas aulas, eu também não reproduzo isso. E a gente não pode, para nossas formações, não falar sobre isso para falar sobre pandemia, por exemplo. Porque é por isso que eu estou falando. O assunto não é pandemia. As pautas de humanização, as pautas do socioemocional, mas não socioemocional também na modinha, não, tá, gente? De feliz, contente, não. De autocuidado, de autorregulação, das pessoas saberem se conhecer, né? Então, eu acho que isso é importante falar, porque, de novo, a gente tira a educação daquela caixinha escola e a gente coloca a educação como base da sociedade, né? Como base de tudo que a gente faz na vida. Então, acho sim. que... Essa é uma pauta que você acha importante. Eu concordo plenamente. Assim, eu acho que é urgente, já tinha que é pauta para ontem. Né? Desculpa. E só para não parecer que eu fico fugindo, mas outras coisas como, e aí voltando um pouquinho mais para o universo
que é conhecido, que nos faz pensar como pensamos, coisas como trazer de volta o entendimento da importância do que é ser um consumidor acadêmico, né, de leituras e de você saber transitar por esse mundo acadêmico sem você precisar falar academiquez o tempo todo. É aproximar essa educação, esse mundo acadêmico, esse pensar acadêmico, esse pensar a filosofia, enfim, aproximar isso das nossas vidas, do dia a dia, e mostrar que, de novo, a gente está vivendo isso. Né? A gente vive isso diariamente. Acho que essas são as pautas que eu vejo e que tenho visto umas coisas bacanas, sabe? Eu tenho visto discussões, lives e discussões e ensaios e pautas bem legais. Mas, por outro lado, também, e vou voltar nesse ponto da diversidade, vou fazer um convite aqui para vocês. Daqui para frente, vejam todos os eventos que daqui para frente vocês virem de educação, futuro, e vejam quantas pessoas... eu vou nem falar... Vejam no quesito diversidade, pessoas diferentes, quantas pessoas tem. É geralmente uma mesma cara, as mesmas pessoas, os mesmos assuntos. E então isso me entristece muito. Né? Eu acho que isso é uma pauta que a gente tem que começar a trazer essas pessoas mais para perto e ouvi-las e falar assim, ó, vem cá ouvir junto comigo, porque a gente tem muito a aprender. Sustentabilidade. Sim, sim. A Cláudia Ruas, querida, tá aqui Ela falando, falou. com ela. Eu aprendi muito com ela, hein? Ela faz parte da minha formação totalmente, a Cláudia. Cara, pra mim, eu vou responder muito rápido, assim. Pra mim, eu acho que temas que eu gostaria de estudar nesse momento, que eu acho que são pautas importantes, eu quero muito a questão do corpo. Eu acho que justamente porque nós estamos muito em telas, a gente precisa trazer a questão do corpo com a aprendizagem, o corpo como um campo de experiência do sujeito e de aprendizagem, eu acho muito importante. Eu tô com muito forte em mim a questão da arte, né, e o quanto isso contribui pra gente, né, pro ser humano. Eu acho que são temas urgentes pra gente. Corpo, arte, obviamente o campo da leitura, que aí não tem jeito, né, porque é onde eu transito, mas é porque eu acredito que ler é transdisciplinar e dialoga totalmente com o que a Gisele estava falando, com a questão filosófica e da academia, no sentido de que a gente precisa vencer algumas barreiras para a gente poder acessar um nível de discussão para que a gente possa avançar em muitas questões que estão paradas. Né? Não vai cair do céu, gente. As soluções não cairão do céu. As perguntas, as boas perguntas só surgem com um bom repertório. A gente está precisando de repertório, a gente está precisando de novos interlocutores. Né? A gente adora live, adora. A gente adora palestra, adora. Mas, cara, vai ter que sentar e estudar. Porque a coisa vai ter que ser assim. E aí, a partir do que você estudou, criar outras coisas, né? Eu acho que essa questão da criação que vem depois, ela é fundamental, né? Esse remix de coisas, né? Dessas referências que a gente tem, ela é fundamental. Então, a pauta da diversidade, a pauta da educação antirracista, todas essas pautas são urgentes. Mas até para a gente poder chegar aí, a gente está precisando totalmente de pensamento crítico. E aí, eu acho que tem um caminho que é uma lacuna enorme na formação da gente, que é o de gostar de saber, gostar de conhecer, gostar de estudar, tá? Eu acho que para mim seria mais ou menos por esse caminho, minha pauta urgente. Então, a contribuição que eu vou deixar hoje aqui leiam Humberto Maturana. E aí vocês vão acessar a gente aqui, ó, tá aqui o perfil da Gi, podem me acessar também no meu Instagram, Carolina Sanches, e a gente pode continuar essa conversa, mas o Humberto Maturana eu acho que é um dos interlocutores que pode trazer luxuosamente questões muito importantes sobre a nossa reorganização e o nosso encontro humanístico, tá? Fala, Gi. Não, é isso que eu tava pensando, acho que a gente, dessa coisa das lives, né, é muito engraçado como a abordagem das lives é muito responde aí, né? E não pergunta aí. Então, acho que sair um pouco dessa coisa do responde aí para que as pessoas realmente comecem até a pensar mais criticamente, né? Porque esse consumo exacerbado e sem freios, né, de respostas e soluções também, é isso. Ele acaba deixando a gente mais raso. Né? Ele acaba deixando a gente mais raso, porque tipo assim,
E vou dizer de novo, né? Nas questões das pautas raciais, por exemplo, o que teve de instituição procurando, não, vou trazer uma pessoa para responder algumas perguntas. Cara, ninguém tem obrigação de responder essas perguntas. As pessoas têm que começar a procurar e ler, e sentar o bumbum e falar assim, que eu vou ler para entender. Né? Não é trazer uma pessoa para responder. Não, a vida não é assim, né? Então, acho que talvez a gente também saia dessa cultura de entregar grandes respostas de novo, dentro do âmbito da educação, em vez de fazer eventos enormes, né, com 40, 50 minutos de respostas, vamos fazer um mais curtinho e fazer um caderninho. Lembra aquele caderninho de pergunta que a gente tinha quando nos anos 80? Que a gente falava assim, Sim. se você responder isso, vá para a pergunta. E a gente criar um grande caderno de pergunta de educação, sabe? Vamos fazer um caderno de perguntas assim, quais são as perguntas que precisamos? E aí falar assim, quem quer perguntar alguma coisa? E abrir para todo mundo. Não é só... Vamos fazer, Gia. Vamos fazer. Assim, Vamos, já surgiu. Vamos fazer. vamos fazer. E eu acho que, então, assim, vai ter pergunta de criança lá, eu tô vendo que a minha irmã tá aqui, do meu sobrinho de 3 anos, e vai ter pergunta da senhora que vai entrar na faculdade aos 90, né? Das pessoas que estão ali, que estão virando estatística, como se tudo tivesse na maior normalidade nessa entrega de educação à distância, que não é, a gente sabe, ou desse ensino emergencial remoto que entra na estatística, mas a gente sabe que não tiveram uma aula sequer. Né? Não tiveram nenhum arremedo de aula. Então, eu acho que... Quais são as perguntas? Quais são as perguntas que essas pessoas têm? Né? Quais são as perguntas que essas pessoas precisam? Talvez, aí sim, que elas queiram respostas e chamá-las para a construção dessas respostas. Porque aí sim a gente vai estar fazendo um processo mais democrático, mais inclusivo, de tudo isso. Porque até mesmo nas nossas soluções, né, agora a gente esqueceu, vai todo mundo de máscara, tá? E quem faz leitura labial? A gente legenda, vai todo, sabe? Tem uma série de perguntas que as pessoas e depois lembram porque alguém ficou de fora, né? Porque, Exatamente. cara, é muito duro, né? Assim, quando a gente começa a destrinchar, a gente começa a ver por que que tudo é tão complexo. Então, eu acho que a gente está quase terminando, infelizmente, mas eu queria dizer que, assim, quando a gente vê, precisa tomar cuidado. Eu sempre falo isso, a Gisele já me viu falando isso várias vezes. Tomem cuidado com os educadores de palco, né, que vendem grandes soluções e chegam com pirotecnia, né? Cara, vai pro chão, vai pro cotidiano, vai ouvir o professor, vai lá pra ponta, vai saber o que está acontecendo. Eu acho que existe uma lacuna entre quem está pensando e quem está fazendo, né? E aí o que acontece? A pessoa que está fazendo está pensando, porque o fazer é um pensar, mas ela é invalidada. E aí o cara que está aqui só na palestrinha é o cara que está ganhando vários R$ 1.000 para poder falar em vários lugares por aí. E aí, esse momento agora é o momento que a gente separa quem é quem, que quem vai contribuir, porque, gente, a Gisele deu a dica aqui na conversa de hoje. Vai ser colaborativo, vai ser coletivo, vai ter que descer do salto, vai ter que... A gente brinca, né? A gente trabalha com educação infantil, por que que a gente faz rodinha? Né? A gente faz rodinha para todo mundo estar sentado e todo mundo estar no mesmo nível, né? Quando eu vejo Na uma roda rodinha que a ninguém. professora está sentada na cadeira, eu falo, não, sai da cadeira, sai da cadeira. Tem que sentar no E chão. Todo mundo vai ter que fazer uma grande rodinha para poder conversar. é isso, na roda ninguém é invisível, a gente precisa desse movimento de roda, né? A gente precisa tirar essas invisibilidades. Eu acho que você falou, né? Quando a gente chega, até se a gente chegar em nossos eventos, a primeira pergunta é por quê? Alguém tem alguma pergunta? Tem. Por quê? Cara, é incrível. Se você lança uma dessa num porquê, numa palestra, pode ter certeza que a cara da pessoa que está palestrando, que está lá falando, vai falar assim, como? Por quê? Como assim por quê? Né? Então, eu acho que essa questão que você falou, né, de a gente ter cuidado de comprar, acho que é isso, chega com uma pergunta. Sim. Já pensa nas perguntas, né? Então, eu acho que é isso mesmo, Gia. Gia, é uma honra obrigada. ter você como companheira de trabalho, mas como amiga e viver nesse mundo com você. A gente vai poder reinventar e refazer
Se a gente quer ser global, começa com a sua aldeia, né? Tolstói falava isso e é verdade, então a gente vai ter que começar na nossa aldeia. A gente pode começar pequeno, mas isso é incrível e já é revolucionário. Continuem com a gente aqui na Casa do Saber, a gente tem uma programação muito bacana, tá, gente? Sigam a Gisele. Qual é a sua arroba mesmo, Gi? Qual é a sua arroba? Meu arroba é Gisele, sem o último Santos, junto. Gisele Santos. Gisele Santos. É tão esquisito, né? Gisele com 2 L Santos. Então, sigam a Gisele, questionem tudo, dividam perguntas. Vamos criar esse observatório de perguntas. Eu acho importante, não vamos deixar morrer, não deixem morrer. Não. Cobrem a gente, @Carolina Isso. Sanches. E eu não queria esquecer, porque me deram ordens muito importantes para falar aqui hoje, nessa minha estreia na live da Casa do Saber. Semana que vem tem um episódio que o Breno Paquelê, que, pô, gente, você também tem que conhecer o Breno é muito bacana, o Breno Paquelê. O Breno, ele vai falar, ele tem um convidado, o Rodrigo Lovati, que vai falar do tema de volta ao shopping. Essa é a pergunta. Então, essa é a questão. Começou aqui, ó, de volta ao shopping, ponto de interrogação. Eu tenho um monte de interrogações sobre isso. Se quiser, semana que vem, a gente aparece aqui no chat e começa a fazer um monte de pergunta para eles, que eu acho que o nosso lugar hoje é perguntar, mas não como inquisidor. Né? Exato. Eu acho que é para perguntar, para contribuir com a conversa, para a gente poder evoluir juntos. Tá, gente? Então, Gi, muito obrigada. Tem uma outra pergunta, Gi. Eu tenho mais uma pergunta. Eu sempre faço essa pergunta, eu acho muito importante. Você é otimista com os futuros que virão? Total. Total. Na verdade, eu acho que o futuro, né? Pensar futuros é a gente conseguir se imaginar no depois. E eu só posso ser otimista me imaginando nos depois da vida. Então, eu acho que é isso, é transcender o presente. Então, eu sou otimista e isso vai melhorar, isso vai passar, mas não sendo, de novo, comercial de margarina. A gente vai ter que lutar muito para isso. E a gente é responsável por isso. Então tá, gente. Então, Gi, beijo, gente. Muito obrigada. E ó, eu volto mês que vem com Carla Arena para falar sobre educação híbrida. E que bicho é esse? Tá bom? Muito bom. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.